Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Hoje, terça-feira, dia 26, última terça-feira do mês de agosto, hein? Tá acabando o mês de agosto, meu Deus, já estamos em setembro, aí depois outubro, novembro, dezembro, acabou o ano já. Passa tudo muito ligeiro, meu Deus. A vida passa ligeiro, né? Parou para pensar? Até esses dias atrás, aí você não estava indo para a escola? Não estava com a tua lancheirinha? Eu tava com a minha lancheirinha, viu? Com a minha laranjada que a minha mãe fazia. O meu lanchinho, que era praticamente uma mussarelinha ali, com às vezes um pedacinho de mortadela, um pãozinho de forma. Pois é, parece que foi ontem, hein? Quando a gente vê, passou. Já fazem mais de 40 anos isso. Daqui a pouquinho, vai fazer mais de 40 anos que a gente tá falando isso aqui, em pleno 2025. É para assustar ou não? Não, para assustar não. Pra gente se reprogramar, pra gente descobrir o que nós estamos fazendo da nossa jornada, né? Pra gente avaliar. Já que ela é curta, vamos usar bem, né? Cada minuto, cada segundo. Vamos fazer o que a gente pode fazer. Tentando ferir o menos possível as pessoas, né? Tentando produzir algo bom. Além de não ferir, tentar produzir algo que seja relevante. Vai ser bom para nós, vai ser bom para os outros também, mas vai ser muito melhor para nós pensarmos e agirmos assim. Então, nesse clima, com essa busca, eu te dou as boas-vindas, desejando que nós passemos aqui essa horinha que também passa rápido. Na hora que a gente vê, já é 9 horas, 9h10, já está na hora de encerrar. Então, deixo o meu carinho, minha gratidão a você que nos acompanha semanalmente, você que está chegando hoje pela primeira vez. E não vou dizer Deus te abençoe, não, porque eu sei que Deus já te abençoou. Vou te dizer que eu te abençoo, da minha parte. Que o nosso Pai, o nosso irmão Jesus, nosso mestre, o nosso irmão mais velho, está aqui com a gente, está aqui conosco. Então, bem-vindos e vamos em frente. E o bom dia da Estela para nós. Bom dia, gente. Agosto já tá passando. E vocês já viram as brincadeiras? Comecei, acho que uns 2 anos agora, ver as brincadeiras que eles fazem de agosto, que é assim, nossa, chega Natal e não termina agosto, né? De tão O longo que pessoal é. fala que agosto é um mês de ventania, de poeira, É né? porque não tem feriado também em É agosto. um mês meio. O pessoal atribui isso, né? Que é um mês que suja muito, né? Poeira no ar e tudo mais. E é verdade. É, É o mesmo cachorro louco também que também, mês de cachorro louco. Mas de boa. Eu conheço muita gente legal que faz aniversário em agosto, inclusive eu, que já fiz. Tem um monte de gente que não é tão Então, legal, faz mês em vários outros meses, né? Faz aniversário em vários. então passa rápido. Meus um monte de amigo meu faz em agosto. É. Minha sobrinha, eu, o mês faz assim. Toda semana não tem feriado, mas tem um aniversário. Minha Nossa Senhora. Brincadeiras à parte, gente. É isso aí, que sejamos então todos abençoados aí um pelo outro. Você sabe que você abençoa muito alguém quando você tem um olhar de simpatia por essa pessoa, um olhar de compaixão, uma compaixão genuína, sabe? De quando a pessoa está contando algum tipo de problema, você está ali. Tomara que ela resolva esse problema com o seu olhar. Então, todos nós temos a capacidade, o poder, vamos colocar o poder, de abençoar um ao outro. A gente vê isso no Evangelho, né? No capítulo de médium curador. É quando você vai falar, não sou curador, você vai lá e fala, não, você pode curar. Não tem ninguém para curar, Esther. Então pega as suas mãos, enche ela de muito fluido de amor e bênção e fluidifica a tua casa inteira no momento de uma faxina. Eu tô no meu trabalho, Estela, fluidifica aí o ambiente seu, sem que ninguém peça essa bênção. Que é interessante, eu acho bonitinho aquelas pessoas que tinham costume de antigamente. Antigamente não, até hoje, né? Pede bênção pro seu tio. Bença, tio. Deus te abençoe. Não precisa pedir, não. Vai abençoando aí quem você vê pela frente. Qualquer pessoa, sem nem precisar de palavra, você abençoa ela com a sua intenção genuína, vinda do seu coração. E ela às vezes não fica nem sabendo, né? Não, de jeito nenhum. E outras vezes você constrange a pessoa abençoando ela, porque ela foi meio grossa com você, e você abençoa e ela fala, nossa, tá constrangendo. Então é melhor nem falar nada. Abençoa mesmo. A vida das pessoas não estão fáceis muitas vezes, né? Cruzam o nosso caminho e você pensa assim,
Quem é essa pessoa? Ah, essa pessoa chama Maria. Ah, não, por trás da Maria tem muita história, né? Tem uma dorzinha escondida, por trás da Maria tem um final de um relacionamento, um filho que brigou com ela, tem uma conta alta para pagar que está atormentando ela. Então não vamos ficar no raso não, sabe, gente? Vamos aprofundar com todos, e eu falo isso para mim. Hoje, nas minhas orações matinais, vindo depois de levar as meninas na escola, eu vim refletindo sobre o quanto somos testados em pequenos momentos, então que eu possa passar por essas provas diárias. Sabe aquela pessoa que te olhou feio, aquela uma que comentou não sei o que lá no seu perfil, aquele outro que fez uma crítica ou mandou para você no WhatsApp, ó, Luciana, eu não gostei do jeito que você se vestiu. Isso tudo são pequenas provas. E aí, como você vai reagir é quem você verdadeiramente é. Então, bora, gente. Bora ser cristão. Não é fácil não, né, amor? Ser cristão quando tá tudo bem é mais fácil, né? Difícil é ser cristão na hora que o bicho pega, né? Vamos então ao nosso momento da oração. Bora. Olha o Lu falando que aprende gastronomia com a gente. É mentiroso. Ele vive de luz. O Lu nem se alimenta na matéria mais. Gastronomia só se for o que, então, que a gente está ensinando para ele. Vamos ver aí. Toda vez a gente fala de comida, ele anota lá. Vamos ver o que nós estamos pensando em comer hoje aqui, hein? A gente lembrou do palitinho de cebola de Tabapuã. Isso, é verdade. De gastronomia de palitinho a gente é especialista, viu, Lu? Então vamos lá, então. Senhor Jesus, benfeitores amigos, espíritos que acompanham esse evangelho, e nós aqui, irmãos encarnados, que fazemos dessa corrente um local aconchegante em que podemos encontrar matéria para o espírito, conhecimento, deixando a nossa caminhada um pouco mais iluminada, um pouco mais leve, consequentemente mais feliz. Só temos que agradecer, Senhor, essa união, agradecer a simpatia dos espíritos que nos ajudam a entender a mensagem, agradecer a simpatia dos espíritos que se achegam ao nosso lar, fazendo limpezas das nossas preocupações, dos nossos pensamentos mais perniciosos. Ó Mestre, muita gratidão por estar em um mundo que sabemos que está evoluindo, mesmo que a passos lentos, mas nós vamos percebendo dia a dia. Nosso coração cheio de paz e amor nesse momento. Alguns aqui, Senhor, pode estar com algum tipo de aflição física, algum tipo de problema emocional, que sejam abençoados por essa corrente. Agradecemos todas as pessoas que passaram por algum tipo de procedimento, assim como meu sogro, minha amiga Michele, meu amigo senhor José Massuia, e todos aqui dessa corrente em que a gente deve à espiritualidade amiga, aos benfeitores, um muito obrigado. Que tudo deu certo. Que a gente possa, Senhor, sair daqui comprometido conosco mesmo, com a nossa melhoria, transformando assim nosso planeta Terra em um lugar melhor. Abençoados sejam os nossos entes desencarnados e as pessoas que não buscam essa mensagem também, Senhor, que estão longe de reconhecer o nome do Cristo. Que sejam abençoados para que esse dia chegue, talvez até sem dor, mas que chegue para a gente se unir e se completar em um mundo que só prospera. Muita gratidão, que assim seja. O Jossander falou para mim que o texto do Evangelho é longo, então quando o texto do Evangelho é longo, eu trago uma mensagem um pouquinho mais curta aqui, do nosso livro Trevo de Ideias, que foi um presente dos nossos irmãos Cucatus Carnelli, Michele e Fábio. O capítulo do livro que é escrito por Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel se chama Perdoa e Viverás. Eita, você falou de perdão ontem. Falamos ontem exatamente sobre perdão, a mágoa, né, ressentimento. Nós temos um curso no iLuz que aprofunda na doutrina espírita, depois aprofunda nos sentimentos e a pessoa sai. Eu vivo falando para as pessoas que chegam no iLuz segunda-feira, dá 20 segunda-feira de chance pro seu espírito, depois vai embora falando mal do iLuz, não tem problema. Mas se dê essas 20 aulas, se dê.
Fantástico, gente, fantástico. Todo mundo sai muito renovado de lá. E é gratuito, hein? Pois é. Deve ser, né? Tem que ser. É muito gratuito. E aí o capítulo que se chama Perdoa e Viverás traz a seguinte mensagem pelo Espírito Emmanuel. Antes de qualquer atitude contra o suposto ofensor, considera que, provavelmente, não terá ele tido qualquer intenção de ferir-te, e talvez até mesmo ignore qualquer tópico alusivo ao assunto que te aborrece. Ou vou traduzir, ô sua besta, é só você que tá achando que ele te magoou, porque ele só falou e quem pegou a mágoa foi você, mais ou menos assim, né? E ele não tem muito conhecimento Nem daquele sabe assunto. que você tá chateado. Deixa eu mandar um alôzinho pro meu amigo aqui, grande Cícero Tagliaro, que acabou de entrar aqui no Facebook. O Cícero é dirigente da nossa Casa Espírita Casa de Maria, de Ruilândia. Que legal. Cícero é uma figura das que eu tenho um grande carinho e admiração pela sua seriedade com a doutrina, pela sua competência como divulgador, como músico, inclusive. O Cícero canta e toca brilhantemente. Que legal. Faz uma palestra musical, assim, maravilhosa. Todo mundo que assiste fica encantado. Então, ao Cícero Tagliaro, meu amigo, e a todos os amigos aqui da nossa querida Ruilândia. Ruilândia é um distrito aqui da cidade de Mirassol. Fica o meu carinho, meu abraço. Toda vez que vou lá, sou muito bem recebido e De que dia porque que é o a pessoal palestra? é muito nobre de coração. A palestra lá, Que eu não lembro de ter ido lá. não, você nunca foi. Então é de Se eu não me quinta. engano, eu acho que é de quinta, viu? É de quinta. Se eu errei, você me corrige aí, viu, Cícero? Porque a gente vai em tanto lugar, às vezes eu esqueço. Por eu não ter ido, é o compromisso que eu tenho de quinta. Eu acho que é de quinta-feira. Se não for quarta, é quinta. Mas fica o registro aqui do meu carinho e a minha admiração pelo Cícero. Todos os irmãos ali da nossa querida Ruilândia. E o nosso querido Alexandre Puglielli Neves, também acabou de chegar aqui agora. O violão É dele outro, lá é outro na cantor Auriflama. também que já fez dupla com meu pai lá em Auriflama. Top 10. Lá no Centro Espírita, lá que, inclusive, o Zé Aparecido também participa lá, o nosso querido Zé Aparecido, que é o nosso diretor aqui da Rede Amiga Espírita. Então, ao Alexandre Puglielli Neves, Legal. nosso odontólogo, grande doutor Alexandre Puglielli, um abraço, também está aqui conosco. Tudo cantor, seu Demir. Pois é, você vê, o Alexandre, o Cícero, Cícero, exatamente, estamos cheios de cantores maravilhosos aqui. Bora. Agradecendo aqui pelo pessoal que chegou aqui agora há pouco. A gente canta também, né, mano? A gente canta, mas ninguém gosta de ouvir, viu? Mas a gente canta também. Canta. Então, se a gente cantar aqui, vai começar a cair aqui a audiência vertiginosamente aqui. Vamos para o nosso capítulo, então, iniciando hoje, o capítulo 4. Vamos lá? Quero te convidar a vir comigo, porque essa leitura hoje é longa, hein, gente? A gente vai dividir ela. Vamos fazer até o 10º item. Aliás, até o 9º item, melhor dizendo. Do 1 até o 9 hoje aqui, ó. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O capítulo 4 se chama Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Item controverso para muitos religiosos aí que não entenderam até hoje o sentido dessa afirmativa do Cristo. Então vamos lá, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Primeiro item. E veio Jesus para os lados de Cesareia de Filipe e interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias, e outros que Jeremias ou alguns dos profetas. Disse-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondendo Jesus lhe disse: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram isso, mas sim meu Pai, que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17. Segundo item. E chegou a Herodes, o tetrarca, notícia de tudo o que Jesus obrava e ficou como suspenso, porque diziam uns: É João que ressurgiu dos mortos. E outros: É Elias que apareceu. E outros: É um dos antigos profetas que ressuscitou. Então disse Herodes:
Eu mandei degolar a João. Quem é, pois, este de quem ouço semelhantes coisas? E buscava ocasião de o ver. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 14 e 15, e Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 7 a 9. Terceiro item, após a transfiguração. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: Pois, por que dizem os escribas que importa vir Elias primeiro? Mas ele, respondendo, lhes disse: Elias certamente há de vir e restabelecerá todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e eles não o reconheceram. Antes fizeram dele quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer às suas mãos. Então compreenderam os discípulos que de João Batista é que ele lhes falara. Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e Evangelho de Marcos, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Ressurreição e reencarnação, item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre essa questão, como sobre muitas outras, não estavam claramente definidas, porque só tinham noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem podia reviver sem terem uma ideia precisa da maneira por que isso se daria, e designavam pela palavra ressurreição o que o Espiritismo chama, mais justamente, de reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do próprio cadáver, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito dispersos e consumidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, novamente constituído, e que nada tem a ver com o antigo. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos demais profetas. Se, portanto, segundo sua crença, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seus pais eram conhecidos. E João podia ser, pois, Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Quinto item. E havia um homem dentre os fariseus por nome Nicodemos, senador dos judeus. Este, uma noite, veio buscar Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo, que não pode ver o reino de Deus senão aquele que renascer de novo. Nicodemos lhe disse: Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer que importa-vos nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, e tu ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como se pode fazer isso? Respondeu Jesus: Tu és mestre em Israel e não sabes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, e vós, com tudo isso, não recebeis o nosso testemunho. Se quando eu vos tenho falado das coisas terrenas, ainda assim não me credes, como creríeis se eu vos falasse das celestiais? Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Sexto item. A ideia de que João Batista era Elias e de que os profetas podiam reviver na terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas acima reproduzidas.
Números 1, 2 e 3. Se essa crença fosse um erro, Jesus não deixaria de combatê-la, como fez com tantas outras. Longe disso, porém, ele a sancionou com toda a sua autoridade e a transformou num princípio, fazendo a condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. E insistiu, acrescentando: não te maravilhes de eu ter dito que é necessário nascer de novo. Estas palavras, se não renascer da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. Mas o texto primitivo diz simplesmente: não renascer da água e do Espírito, enquanto que, em algumas traduções, a expressão do Espírito foi substituída pela do Espírito Santo, o que não corresponde ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como um dia será constatado seu equívoco. Para compreender o verdadeiro sentido dessas palavras, é necessário reportar a significação da palavra água, que não foi empregada no seu sentido específico. Os antigos tinham conhecimentos imperfeitos sobre as ciências físicas e acreditavam que a terra havia saído das águas. Por isso, consideravam a água como um elemento gerador absoluto. E assim que encontramos no Gênesis, o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão sobre o céu se reúnam num só lugar e que o elemento árido apareça, que a água produza animais viventes que nadem na água, os pássaros que voem sobre a terra e debaixo do firmamento. Conforme essa crença, a água se transformara no símbolo da natureza material, como o espírito o era da natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renascer da água e do espírito, ou na água e no espírito, significam, pois, se o homem não renascer com o corpo e a alma. Nesse sentido é que foram compreendidas no princípio. Essa interpretação se justifica, aliás, por estas outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que o corpo procede apenas do corpo e que o espírito é independente dele. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender pelo Espírito de Deus, que dá a vida a quem quer, ou pela alma do homem. Nessa última acepção, a sequência "mas não sabes de onde vem nem para onde vai" significa que não se sabe o que foi e nem o que será o Espírito. Se, pelo contrário, o Espírito, ou alma, fosse criado com o corpo, saberíamos de onde ele vem, pois conheceríamos o seu começo. Em todo caso, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente retoma no item 10 do capítulo 4 do Evangelho. E vamos aos comentários da Estela. Olha nós aqui falando sobre reencarnação. A reencarnação, na verdade, é um dos principais temas que nos separa dos nossos irmãos evangélicos, católicos. E apenas a linha espiritualista considera essa mensagem. Mas em Kardec nós vamos encontrar a mensagem da reencarnação baseada em uma progressão do espírito, porque existem linhas espiritualistas aí que eles acreditam que você pode entrar numa... Você já deve ter ouvido isso daí, eu não vou me aprofundar porque eu não estudei sobre isso. Você entra em uma grande tempestade quando você desencarna, você pode nascer um cachorro. Algumas pessoas que dizem assim: nossa, eu acho que eu fui gato na outra vida, tanto que eu gosto de peixe. Não, você não foi um gato. Porque na
Na doutrina São os espírita, hindus que creem nisso. na doutrina espírita nós acreditamos que você vai cada dia melhor e não tem como. Nessa encarnação nós estamos com esse nível de consciência, você ter sido um animal na reencarnação passada. Então fomos um ser humano um pouquinho piorado do que você é hoje. Não adianta falar que na outra encarnação você era melhor. Esses afetos que você tem hoje aí, com certeza você fez algum mal para essa pessoa que te persegue. Ai, Estela, é verdade, gente, é verdade. Ontem eu fiquei muito feliz, vou até fazer um desenho que fala sobre isso, que saiu uma nova lei aqui no estado de São Paulo, que você não pode acorrentar um cachorro ou um gato ou qualquer outro tipo de animal de estimação, que você vai ser denunciado, pagar uma multinha e talvez até ir preso. Isso é um progresso? Com certeza, gente. Quando eu tinha 15 anos, eu lembro de vizinhos nossos que podiam fazer o que quisesse com o cachorro. Quisesse. Verdade ou não é, Luciana? Podia jogar no rio, enterrar, espancar. O outro vizinho olhava e... Olha ali, o chulé aprontou hoje, hein? Para estar apanhando daquele jeito, não pode. Isso é um progresso, você ter atos de crueldade sendo banidos, sendo freados, mostra o progresso da humanidade. Ah, Estela, mas foi tardou, hein? Já era para ter tido. Era, gente. Mas daí a gente se encontra nesse momento de bora comemorar. Bora, porque estão acontecendo coisas que há 10 anos atrás não acontecia. E conversando sobre a reencarnação, nós vamos encontrar muitas pessoas dizem assim, nossa, mas a Igreja Católica era reencarnacionista. E aí ela parou de ser reencarnacionista. Não era bem assim. Existia sempre a discordância entre o clero ali, que existia reencarnação. O outro, não existe reencarnação. Então eles fizeram aqueles vários concílios, né? Tem o concílio de Trento, de Constantinopla, que onde foi o concílio acontece o quê? Lá na Igreja Católica eles se unem, falaram, vamos fechar numa ideia aqui. O último foi em 1962. Olha o último concílio, o que trouxe para nós. Quando você for na missa, a missa tem que ser rezada com dialeto local. Em 1962, ou seja, antes disso, tinha gente que rezava a missa em latim. Aí você ia lá, tem que ter uma fé raciocinada, né? Aí você vai lá, o padre falava em outra língua e você falava amém. E se ele estivesse te xingando? É claro que não, né, gente? Só que assim, a mensagem de Jesus precisa ser muito bem compreendida. Eu não estou falando que somos melhores, mas aqui é o que o evangelho traz. Olha, gente, então, teve ali a parte de Nicodemos, aí tem a explicação do que aconteceu. Precisamos entender. Então, em 1962, teve um concílio dizendo que precisava ser falado o mesmo dialeto. E lá para o século VI, teve o concílio de Constantinopla que falou, chega de falar de reencarnação, existe uma vida só. E foi lá, então, decidido que ninguém mais iria, dentro da Igreja Católica, aceitar a reencarnação. É por isso que muitas pessoas falam, a igreja era reencarnacionista. Ela não era, havia essa discussão porque dentro do Evangelho, do Novo, do Velho Testamento, já se falava em outras vidas. E aí, então, precisaram, no século VI, se reunir e dizer, chega, vamos falar de uma vida só? Bora. É desse jeito, foi ali fechada a ideia. E aí, chegamos, então, na doutrina espírita, que tem essa grande diferença das outras religiões. Sobre vida eterna, todos nós falamos a mesma língua. Existe algo depois da morte. Só que sobre voltar na reencarnação em outro corpo, é só a doutrina espírita. Com a lei de progresso que temos, que você não vai voltar um animal. E aí, dentro da lei da reencarnação, o que eu posso dizer para vocês, para a gente sair daqui hoje, sem querer provar nada para ninguém? A gente encontra isso aí no livro Mensageiros, em que eles estão, entre aspas, discutindo a mensagem de que não é para você enfiar a reencarnação goela abaixo da vida de ninguém. Essa pessoa que está contra a mensagem da reencarnação, ela está encarnada, reencarnada. Ela está. O que ela precisa saber, o que eu preciso saber, o Oceander, todos nós precisamos saber, é o que você vai fazer com essa oportunidade agora de reencarnação. Então, vamos falar a verdade, gente. É muito irracional pensar
que eu nasci, ó. Eu sou filha do seu Mutsuanishi, famoso Laércio, a dona Isabel, sobrinha aí do tio Pingo, Cesário Dias, que está me assistindo, esposa do Oceano, muitas oportunidades boas para a Estelinha chegar aí com 80 anos e falar, nossa, vivi uma vida boa, viu, Oceano? Tô pronta para desencarnar, no 80 é pouco, mais de 90, então tô pronto. Tá bem, já vi os netos, quem sabe até um bisneto. E aí eu pego, que legal, hein, Estela, você só teve essa vida, só tive essa vida, soube aproveitar bem, muito obrigado. Aí eu pego uma pessoa que nasceu dia 8 de agosto de 1979, igual eu, que nasceu ali na África passando fome, ou que nasceu na favela, dividindo a cama com 4 outros irmãos, dividindo um pão em 3 pedaços para dar um para cada um, que não teve oportunidade de estudo, que casou com um marido que é diferente do Oceano, que batia nessa pessoa que nasceu no mesmo ano que eu. E aí ela chega com 90 anos, igual eu também, e fala assim, nossa, que vida bem vivida. Quantas oportunidades essa pessoa teve? Ó, então Deus tá brincando de loteria com a gente, ele roda lá, cai uma bolinha, opa, ó, esse daqui, ó. Esse daqui vai nascer rico, esse daqui vai nascer pobre, esse daqui vai nascer bonito, vai nascer ter feio. saúde, né? Não é assim. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre a reencarnação, como que se dá as provas e expiações que você vai ver, é você que escolhe. Estamos falando aqui com pessoas que já têm um discernimento de buscar conhecimento da alma. Nós todos escolhemos as nossas provas, as nossas, entre aspas, facilidades e tudo mais que te rodeia. Então, o que serve a reencarnação para mim nesse momento? Sabe o que, gente? Sabe isso que você anda reclamando? Você pediu para ter. Ah, não. Não é possível que eu pedi esse irmão. Porque, olha, eu e meu irmão, eu conheço uma amiga minha espírita, e ela falava, Estela, desde que a gente era pequena, a gente brigava por causa de boneca, eu e minha irmã. E eu não sei, porque é inimigo do passado. Tudo bem, já reconheceu? Reconheceu um inimigo? Gente, vamos falar sério. Você tem uma pessoa que você reconheceu uma antipatia? Você está em uma reencarnação. Deus apresentou para você? Não. Deus trouxe de volta o teu desafeto. Para quê? Para concluir a etapa. E o que é concluir? Respeita essa pessoa para não ter que voltar novamente em antipatia. Respeita, compreende, tolera. Ai, mas como é difícil amar, Estela. É porque você quer amar essa pessoa da mesma maneira que você ama seu filho. E aí fica muito complicado. Quando nós falamos de amor, você pega o ápice do seu amor, que pode ser o seu netinho, e você quer amar aquele vizinho teu da mesma maneira. Não é essa a proposta de Deus. Para esse seu vizinho, é simplesmente para de falar mal dele. Para de sentir isso que você sente quando você escuta o nome dele. Se limpa. A reencarnação está aí para que a gente melhore. É isso que a gente tem que saber de reencarnação. Ah, mas você viu aqui, ó, o outro falou, o outro provou, e tem aqui, a igreja aceitou a ideia da reencarnação até o século VI. E aí? Isso tudo interessa, mas para um único objetivo. Eu estou, nesse momento, com uma bela de uma oportunidade, reencarnado. Pessoal aqui de São José do Rio Preto, olha que beleza, hein? Mais de 120 centros espírita cadastrados na União da Sociedade Espírita. Você aí na sua cidade, o que adianta tudo isso se você está brigado com seu irmão? Se o pai do seu filho, você terminou o relacionamento, ele te traiu, falou mal de você, e não sei o quê, e agora você faz 10 anos que você fala pro seu filho assim, você viu? Seu pai não presta, seu pai não vale nada. Para de ofender as pessoas, porque essa oportunidade é única. Estela, se você conhecer a minha cunhada, você não vai falar nada disso, porque ela é um demônio. A sua reencarnação, se foi apresentada essa pessoa na tua vida, Deus não brinca, gente, não existe acaso. Sabe a música do Titãs? O acaso não vai fazer nada, é tudo programado.
E esse fardo que você pensa que é muito pesado, você escolheu. E quando estamos em espírito na erraticidade, gente, é poderoso lá, hein? Não, para mandar. Quem? O fulano que eu roubei? O fulano que me matou lá na Três Vidas até. Não, pode mandar tudo na família. Aí o centro de reencarnação, que a gente encontra isso no livro Missionários da Luz, ele avalia, fala, não, Estela, você não vai aguentar, não. Ih, Estela, você está pedindo câncer aqui para. Não, não, Estela, vai devagar. Ó, eu vou te mandar um fulano na família. Quando você for trabalhar em tal lugar, eu vou mandar esses 2 aqui que você roubou na outra vida. Olha, eu vou mandar só esses 10. Você tá devendo para 100, mas eu vou cruzar o seu caminho só com esses 10. Deixa esses outros 90 aí, depois a gente vai ajeitando. Porque lá em cima a gente é corajoso. Não, olha, ele me matou na outra vida, mas vamos apertar a mão aqui, porque lá no mundo espiritual nós só enxergamos a luz um do outro. Você não tem CPF, RG lá. E aí você se enche de coragem, vem aqui. Aí quando vem aqui, fala, nossa, eu tenho um problema no ombro. Ai, meu Deus, olha, tanta gente saudável. E eu com esse problema, por que comigo? Por que só eu? Por que eu mereço isso daqui? Sabe, eu vou falar pra você? Você pediu um problema no ombro, no pescoço, no quadril. Aí Deus foi lá e falou, Deus não. A espiritualidade, comandada por Deus, disse assim, não, calma, você é muito corajoso. Vai só o problema do ombro. Aí você reencarna aqui, esse problema do ombro, você fala para todo mundo que é um inferno. Você não sabe o que é ter pedra no rim. Você tá reclamando, você não sabe o que é ter não sei o que. Esse não sei o que é a parcela baixa que te mandaram. Você queria uma mais alta. Vocês estão entendendo, gente? Reencarnar, ter a consciência de estar aqui reencarnado, é resgatar e aprender. Então você está dizendo que tudo isso que eu passo, esses problemas aí, foi escolhido por mim? Sim. Se não foi lá, está escrito no seu pergaminho. Sabe a brincadeira do pergaminho é o seguinte, gente. Vamos supor que você é uma pessoa que já fez de tudo, já quebrou 3 empresas. Quando você pensou que você ia virar gerente, foram lá e nomearam outra pessoa. Então essa história de Deus ajuda quem cedo madruga é mentira, Estela, porque olha, eu já estou há 40 anos no mercado e eu nunca tive uma oportunidade. Sabe por quê? Porque quando você veio reencarnar, você escreveu em letra maiúscula, em caixa alta, assim, ó. Não deixa eu ficar rico, assinado eu. E aí você tá rezando, tá dando, mas Deus, por que eu não prospero? Porque as últimas 3 encarnações, o dinheiro te quebrou, te arrebentou. Ah, não, Estela, pelo amor de Deus. Não, eu tô pronto para ganhar na Mega Sena, eu tô pronto, eu não vou. Você tá pronto? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Pode ser que você se identifique, pode ser que você vai me achar uma pessoa muito pouco evoluída, não tem problema, mas eu vou dizer a realidade. A minha mãe há 2 anos ficou acamada. Meu pai na cadeira de roda há 8 anos. Eu que cuidei. Eu que faço tudo para ela. Se eu tivesse dinheiro, vou falar a verdade. Ai, como a Estela é pequena, senhora. Eu teria pagado um cuidador. Vocês podem me achar o que for. O dinheiro, julguem-me à vontade. Um cuidador ia ficar com a minha mãe, dar banho nela, alimentar ela e eu só ia lá. Oi, mãezinha. Beijo, mãezinha, tô saindo. Beijo, mãezinha, vou pro cinema. Beijo, mãezinha. Era isso que eu ia fazer. Esse é o meu tamanho. As 2 filhas minhas que eu aprendi a amar, que é o máximo da minha evolução nesse momento, que eu considero, é o amor que eu sinto pelas minhas filhas. Se eu tivesse dinheiro, provavelmente, aquela época punk, eu teria contratado uma babá. Vocês estão entendendo, gente? Como que é a consciência do que vai te arrebentar? Chico Xavier pediu para vir com uma aparência física desgastada. Não estou falando mal do Fábio de Mello. Ô, complicação, hein, gente? Detentor de uma mensagem linda. E aí não conseguiu se livrar da aparência. Falou, não, eu aguento. Pode mandar uma aparência boa para mim, porque vai facilitar a mensagem. Facilita a mensagem e dificulta a vida dele. Porque agora ele luta contra o assédio. E é fácil isso, gente? Pelo amor de Deus. Quando alguém fala para mim que um cantor famoso... Aí, você viu, Sandra? O Gustavo Lima? Gustavo Lima traiu a esposa. É compreensível, é uma luta. Aí você tá lutando com a aparência. Fala, poxa, né, Deus? Eu podia ter vindo um pouquinho mais ajeitado, né? Você luta contra a aparência? Você quer ver você lutar
contra os seus instintos. Então, sim, o que você tem nessa vida é o que você precisa para crescer, porque se te dessem mais, você se arrebentava. Eu e esse ano nós temos compromisso com a doutrina espírita praticamente 6 dias na semana. 6 dias. E coisas que nós postamos, coisas que nós não postamos, que vocês não acompanham. Eu não sei o que seria se a gente tivesse dinheiro para poder fazer um dos nossos sonhos, por exemplo, que é viajar para a Itália e para o Japão. Eu não sei. Partiu, gente. Oi, Stella, mas você não tem um compromisso? Não. Eu não sou substituível, não, né? O outro faz. Essa seria a minha vida. E é isso aí, gente. Já falei demais, agora passa a bola pro Oceander. E reencarnação é isso, é saber o que você tem que fazer nesse momento com essa grande oportunidade. Não interessa se o outro acredita, se o outro não acredita, você tem que saber o que você está fazendo aqui. O resto, ó. A Estela não acredita em reencarnação. Bem suave. Passou. A reencarnação é a maior prova da bondade de Deus por nós. Sabe por quê? Porque ela simplesmente matou a ideia de céu e inferno. Se você reencarna, então significa que você não fica no inferno indefinidamente, nem no céu para sempre. Porque seria uma premiação muito injusta, né? Colocar alguém no céu e Deus, que ama os seus filhos, permitir que outros sejam carregados para outros lugares. Não vou nem dizer o inferno, mas outros lugares menos bons. Reencarnar, como já advertiu Jesus, que indagou a Nicodemos, que era na época um senhor, um doutor das leis e de um grande conhecimento intelectual. Interessante, Jesus falou assim: meu amigo, se você sabe tudo aí, não tá conseguindo entender o trivial que eu tô falando aqui, você imagina o povão aí. Aí a gente recorda que passaram-se mais de 2000 anos e as pessoas continuam ainda não compreendendo. Já vieram me perguntar assim: mas escuta, esse negócio de reencarnação não é possível. Como que eu vou entrar no corpo de alguém? Aí a pessoa imagina, então, eu, Oceander, vou fazer como acontece. Vocês já assistiram o filme do Alien, não? O Oitavo Passageiro lá? Que entrava o alien dentro do corpo do cara Parasita. Lá. Aí saía aquele alien, explodia assim da barriga do cara, aí saía aquele bicho. Quer dizer, como se a gente fosse um alien, a gente entra no corpo de alguém. Não, gente. Você não entra no corpo de ninguém. Todo corpo é inviolável. Você não vai entrar nunca no corpo de ninguém. Você vai entrar só num corpo novo, seu. Uma roupa nova que vão te dar. Para você voltar a frequentar esse baile aqui que nós estamos. Um baile não tão fácil assim, né? De dançar, né? Mas a reencarnação, meus irmãos, matou o inferno. Matou. Porque ninguém mais vai ficar no inferno. Você pode sim ficar numa zona de pessoas em grande perturbação no mundo espiritual, na chamada erraticidade, por questões mal resolvidas, por sentimentos de culpa, por perseguição de adversários que justamente vêm te cobrar condutas repreensíveis que nós tenhamos cometido. Então você pode ficar assim, num limbo espiritual, mas tem hora para acabar. Toda alegria tem hora para acabar e toda tristeza também. Tudo passa. Agora imagine só, gente. Não, morreu, vai para o céu, vai para o inferno. Que tragédia, hein? Que tristeza. Que limitação. Como que o Criador é previsível, sabe? Como a Estela usou de exemplo aqui, que injustiça colocar alguém no inferno que não teve oportunidades como outros que estão no céu tiveram. O outro nasceu assim, já em berço de ouro, nunca ele vai ter necessidade de roubar para comer. Nunca. Então como é que ele vai saber se ele é habilitado na arte de ver alguma coisa que você está com fome, que você pode pegar ali e levar embora? A pessoa nunca vai ser aprovada nisso. Porque se ele abrir a prateleira da cozinha dele, da despensa dele, parece um supermercado, de tanta coisa que tem lá. Para que ele vai roubar?
Então, como é que alguém pode ser colocado no céu e falar, parabéns, viu? Você passou uma existência inteira, você nunca roubou nada de ninguém. Eu nunca roubei porque eu nunca precisei, minha despensa era cheia lá. Família minha tinha milhões. Agora não, você aí, você aqui do lado aqui, Inferno. você roubou. Vi você roubando um pão de forma no supermercado uma vez. Você é uma ladra. Aí o coitado fala, mas eu tava com uma fome do cão, eu não tinha nada para eu comer, eu não tinha dinheiro, eu ia fazer o quê? Ah, você devia ter pedido. Aí vem com lição de moral, né? Isso, aquilo outro, nananana. Vai pro inferno, tá condenado aí pro inferno. Vocês acham mesmo que Deus é injusto assim? Alguém acredita que Deus é pior em avaliar as pessoas do que nós? Porque eu não cometeria essa injustiça. Eu não receberia duas pessoas diferentes no céu, ou lá, sei lá, numa zona neutra lá do mundo espiritual, e classificaria alguém como virtuoso. Parabéns, viu? Você que nasceu lá num condomínio fechado, passou uma vida inteira sem roubar, você não matou ninguém, você viveu uma vida pouca ira, por raríssimos momentos você ficou irado, você teve uma vida serena. Foi lógico, não teve motivo para eu ficar irritado, tá tudo na mão. Que avaliação superficial, né? Ah, agora você não. Tava todo dia irritado, na verdade não estava irritado não, estava com fome, estava com desnutrição, estava com déficit calórico, estava com o fígado trabalhando de forma inadequada porque a alimentação era muito muito aquém do que deveria. Vou condenar esse alguém, então, a ficar num local infinitamente condenado? Não, eu não faria isso. Eu, Oceander, não faria isso. Agora imagine Deus fazendo isso. Então, meus amigos, estamos diante da prova da bondade divina. Inclusive, estamos também diante da cientificidade dessas afirmativas, que hoje passam a ser evidentes através de quem busca. Busque e achareis. Quem quiser pesquisar, anote agora aí. Vou falar um nome aqui, são dois nomes, duas palavras, né, que definem um nome de uma pessoa. Você vai entrar no Google e vai pesquisar o nome dessa pessoa. É o Dr. Ian, se escreve I-A-N, Ian Stevenson, S-T-E-V-E-N-S-O-N, Stevenson, Ian Stevenson, cientista que pesquisou mais de 5.000 casos de reencarnação. Pesquisou sem nenhuma base religiosa. Pesquisou e comprovou cientificamente. Pessoas que renascem, reencarnam e têm lembranças claras de vidas passadas, sem jamais terem recebido qualquer sugestão, sem jamais conhecer a cultura de um outro local, sem jamais terem estado diante do local onde afirmam terem vivido e convivido com determinadas pessoas. 5.000 casos. Ele pesquisou ao longo da vida inteira dele. O Dr. Ian Stevenson já está na vida maior. Então, meus irmãos, se você fala, não, mas eu não creio nisso, é só pegar então a ciência. Quero ver quem briga com a ciência. Você pode brigar com religião, com teoria filosófica. Você pode não concordar com o protestantismo, com o catolicismo, com o espiritismo. Não tem problema. É questão de ponto de vista. Você pode. Agora, com ciência, com fatos, fatos são inegáveis. É fato. Não tem como você brigar dizendo que o sol não existe. Ele existe, está aí no céu. Isso basta sair lá fora e ver. Alguns dizem que o sol é apenas uma bola que está aqui 5.000 quilômetros de altura em cima da Terra. Né? Os terraplanistas dizem isso. A ciência diz que é uma estrela que está lá a milhões de quilômetros da Terra e que precede em muito o surgimento da Terra, que é o que a ciência diz. Então, eu fico com a ciência. Inclusive, Kardec disse muito claramente, se um dia a doutrina espírita destoasse da ciência, que a gente deixasse a doutrina e seguisse com a ciência. Então, eu posso até, em um pequeno momento aqui agora, dizer para você assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de lado esse negócio de doutrina espírita, é agora. Só um minutinho aqui. Que nem quando você pausa aí, de vez em quando a gente tem que dar uma pausa no antivírus do computador para poder instalar algum programa, alguma coisa assim, né? Dá uma pausinha no antivírus aí.
Vamos pegar lá o Dr. Ian Stevenson, vamos estudar ele. Vamos pegar os livros dele, vamos pegar alguns casos. Você vai ficar surpreso de ver. Eu não vou detalhar nenhum aqui, porque a história não pode ser contada tão brevemente. E eu também não quero transformar nosso evangelho aqui apenas num estudo do Dr. Ian Stevenson. Mas eu convido você a curiosamente pesquisar aí no Google, ou entra direto no chat GPT e pergunta, por favor, me detalhe pelo menos 10 histórias contadas pela pesquisa sobre reencarnação do Dr. Ian Stevenson. Pronto, coloca esse comando aí no chat GPT, você vai ver a descrição que ele vai te trazer. E ele não era espírita, ele era cientista. Se ele fosse espírita, seria manchado. Se ele fosse evangélico, seria manchado pelo protestantismo. Ele não podia ser. Ele tinha que ser científico, como Kardec fez. Kardec era espírita? Não, ele descobriu a doutrina espírita, sendo alguém absolutamente neutro. Não se dizia religioso de nenhuma frente. Senão você estaria manchada, né? A sua paixão pela doutrina ou por aquilo que ele divulga seria manchado com um certo assim, indício. Você seria encaminhado. Ele se encaminharia para crer naquilo que ele divulga. Então, aliás, ele divulgaria aquilo que ele já creria, né? Tinha crido, acho que a palavra é essa. E aí, meus amigos, nós vamos descobrindo que nesse texto aqui que nós lemos hoje, de tantas riquezas, tantas afirmativas de Jesus, essas afirmativas já vinham dar um alerta da bondade divina por nós, e dizendo assim, em outras palavras, eu querendo aqui colocar a palavra na boca de Jesus com a minha interpretação, mas assim, meus irmãos, fiquem tranquilos, vocês vão ter muitas oportunidades, vocês vão ter a oportunidade de vir da água, ou seja, renascerem através da água, que nosso corpo é 70% de água. O espírito, que não se sabe de onde vem nem para onde vai, isso mostra que nós temos liberdade de escolha. Nós temos capacidade de escolhermos os nossos destinos. Então, eu não sei de onde eu vim, porque eu já sou um ser multimilenar de múltiplas encarnações. E não sei para onde vou, porque está tudo na minha decisão. Tem algum destino traçado? Sim, tem algumas metas a serem cumpridas. Como, por exemplo, eu tenho uma meta nessa encarnação de ser filho da dona Renata e do seu Ademir. Não tem como mudar. Não dá para escolher outros pais. Fala, não, pensando bem, deixa eu arrumar outros pais. Não tem jeito. Você vai ser só filho desses dois aí. Essa encarnação inteira. Não tem como eu me desvincular dos meus irmãos. Não tem como eu desvincular de todas as pessoas que estão ao meu lado. Por mais que a gente, por exemplo, um dia, Estela e eu, podemos pode um dia se separar, pode, mas a nossa história contada até aqui não tem como ser modificada. Ela é solidificada. Então, dentro dessa linha de imutabilidade, nós podemos fazer escolhas e mudar, então. Até então, o que foi vivido não tem como ser modificado, mas daqui para frente eu faço as minhas escolhas. Se eu quiser hoje falar assim, quer saber? Vou deixar esse negócio de acupuntura de lado. Eu vou começar hoje a vender verdura ali na feira. Pronto. Eu deixo de ser acupunturista e vou virar verdureiro. E tá bom demais. Eu escolhi esse caminho. Quero vender verdura. Por isso que o texto diz que não se sabe nem para onde o espírito vai. Ah, Deus sabe, com certeza. Mas eu mesmo não sei qual vai ser o meu destino. Porque tem muitas escolhas que às vezes eu fico pensando, será que eu como hoje um arroz com feijão? Ou eu vou comer um macarrãozinho, hein? O que será que dá para eu fazer, hein, Estela? Não sei. Será que hoje eu vou visitar meus pais ou eu vou na lanchonete ali à noite? Será que quando eu sair de casa eu desço a rua aqui ou eu subo a rua? Isso eu posso escolher. Então, meus irmãos, estamos com as decisões, como diz o nosso padre Zezinho, na sua música, a decisão é sua. São muitos os convidados. São muitos os convidados. Quase ninguém tem tempo. Quase ninguém tem tempo. A decisão é nossa. Você escolhe para onde você vai. Você só não consegue escolher de onde você veio. Você já está solidificado. Mas para onde nós vamos, a escolha está em nossas mãos.
Vamos reencarnar muitas vezes? Graças a Deus. Eu não mereço ficar toda encarnação careca, não, viu? Eu quero, na outra encarnação, eu Um quero... topete. Não, tem que vir com cabelo na outra encarnação. Pelo amor do Senhor, Deus. Me dê uma cabeleira farta aí. Que gostoso que é, viu? Passar a mão assim, ó. O cabelo dá aquela arrepiada assim, ó. Não vou ter direito a ter esse gosto numa encarnação aí? Eu quero, gente. Poxa. Quero também experimentar outras circunstâncias. Quero experimentar um dia ser mãe. Por que não? Meu espírito precisa disso. Devo ter sido já em outras encarnações, mas quero de novo experimentar isso. Experimentar ser avô, experimentar ser pai de vários filhos. Nessa nós só tivemos 2, né? Não tivemos como ter mais. Mas gostaria muito de ter mais. Enfim, gostaria de saber falar outros idiomas, de viver em outras localidades, experimentar outras culturas. E eu tenho certeza que Deus vai me permitir isso um dia. Nessa daqui eu acho que não vai dar certo, né? Acho que essa cabeleira aí não vai ter. Só se surgir algum creme revolucionário, hein? É o meu sonho. Eu acho que é o sonho de todo careca, viu, gente? Ele pediu a careca. O sonho é inventar um creme aí que você passe um creme na cabeça assim. Onde passou o creme, brota cabelo igual aqueles matinhos, sabe aqueles... Aqui que é mesmo alpiste, Pipoca mesmo, pipoca. É rapidinho. Você planta pipoca ali, aqueles milhos, sai aquele monte de cabelinho verde, assim. Eu espero um dia acontecer isso comigo também. Mais brincadeiras à parte, meus irmãos, finalizando aqui, estamos diante de uma informação doutrinária, altamente esclarecedora, para mim, libertadora, para mim, mais uma demonstração do amor de Deus por nós, mais uma clareza na explicação dada pelo Mestre Jesus. Isso me impulsiona a hoje começar a plantar e planejar como será a minha próxima encarnação. Você quer ter ideia de como é que vai ser a sua próxima encarnação? Basta observar o que você está fazendo hoje, o que você está pensando, como você está agindo. Quer saber como é que vai ser a sua família na outra encarnação? Observa como que anda a sua conduta, a sua harmonia ou a sua desarmonia com a sua família de hoje. Porque provavelmente a sua família da outra encarnação vai ser a mesma dessa encarnação agora. Alguém está pensando assim, Deus me livre, vou ter que vir de novo com fulano de tal, com a fulana de tal. Ah, eu não quero isso para mim não, quero liberdade. Então, meu filho, pode se preparar aí. É com essa pessoa que você vai vir com mais vínculo ainda. Se nessa encarnação o sujeito que você não suporta era só o teu primo, era só a tua sogra, era só o teu irmão, na outra vem teu esposo, tua esposa. Vem teu filho. Hoje é só primo só. O outro vem teu filho. Ou você vem filho dele. Ai, mas é um castigo de Deus, meu Deus do céu. Não, Deus não castiga. Deus quer nos unir. Se a gente não aprende a se unir numa encarnação, ele bota a gente mais juntinho na outra. Certo, meus amigos? Certo, a Célia colocou ali que pra gente colocar no grupo sobre o Ian Stevenson. Sim, Célia. Colocando ali, tá? A Estela está colocando aqui pesquisa direto do chat GPT, que hoje em dia está mais completo que o Google, né? Porque ele pesquisa em várias fontes. Então, a inteligência artificial a nosso favor. Pronto. Então, já está colocado no grupo Lives Oceander Estela. Inclusive, gente, eu vou fazer uma fusão de grupos aí. Nós estamos em 3 grupos. Na época, o WhatsApp só permitia que um grupo tivesse no máximo 256 membros. Então a gente foi abrindo o grupo 2, grupo 3, e agora não, agora o WhatsApp abriu, pode ter mais de 1.000 membros lá, então nós vamos transformar o grupo pessoal do grupo 2, grupo 3, migrar tudo pro grupo 1 aí, para ficar um grupo só, né? Não ficar esse monte de grupo aí. Certo, meus irmãos, vamos para nossa prece? Semana que vem tem mais, hein? Ó, Ressurreição e Reencarnação, parte 2. Eu vou lá cuidar da mames. Muito obrigado pela companhia de todos. E a gente se vê por aí, né, gente? Quando vocês nos encontrarem, por favor, né, venham se apresentar, porque a gente se conhece aqui pelas redes sociais, ou às vezes você assiste e não comenta nada, mas cheguem nós aí, que é muito bacana, né, fazer amigos aí pessoalmente. Tchau, gente. Faz igual a Célia, né, lá de Votuporanga. Igual a Célia. Eu assisto vocês. Ali, ó, Célia Pereira. Bom. Pois bem, meus irmãos, quero te convidar então para nossa finalização aqui. Eu acho que o contador aqui hoje do nosso programa está travado aqui, ele travou no número 89 aqui. Não sei o que aconteceu.
Não pode ser, não pode ter ficado só no 89 o vídeo inteiro aqui. Sempre oscila, né? Às vezes, vamos supor que se tivesse 89 mesmo, cairia para 80, 91, mas ele travou aqui no 89. Coisa de tecnologia. Vamos então para nosso momento da oração? Vamos lá. Pegou seu copinho com água aí ou não? Senhor Jesus, divino amigo e mestre, é com muita alegria que mais uma vez reencontramos contigo, porque em muitos momentos do nosso dia a dia passamos a jornada de uma forma tão corrida, mestre. Nós não sabemos o porquê que nós nos distanciamos tanto de falar contigo. Às vezes nós nos comunicamos várias vezes com amigos, com parentes, num dia só, mas nos esquecemos de te agradecer, de falar ao teu coração, que ouve o nosso coração também. E nós só temos palavras de gratidão, porque os recursos que nós recebemos, sem dúvida nenhuma, são muito superiores àqueles que nós merecemos, àqueles que nós produzimos, plantamos. A tua bondade é tão infinita, mestre, que o Senhor sabe o limiar adequado para poder nos oferecer recursos, muitos deles, inclusive, que nos causam dor, nos causam sofrimento pela nossa ignorância. Mas nós estamos diante de uma abençoada doutrina que o Senhor nos ofereceu, permitiu que chegasse até nós e que tem nos livrado de várias ciladas cotidianas. Ciladas que antes nós caíamos e hoje nós passamos a reproduzir com o teu ensinamento, pelo menos na teoria, um desejo ardente de colocar em prática as tuas lições, o teu exemplo de vida, aquilo que o Senhor fazia, aquilo que o Senhor falava. Então não tem erro. Nós sabemos, Senhor Jesus, que estamos diante de escolhas que nós podemos fazer, que muitas delas, aliás, quase que na sua totalidade, não depende de nenhum fator externo. São escolhas que dependem apenas das nossas decisões. E eu desejo profundamente, mestre, que os nossos irmãos aqui presentes nessa jornada possam fazer sempre escolhas assertivas, possam sempre tomar decisões sempre pautadas na lei de amor que o Senhor nos trouxe. Nós possamos desenvolver mais empatia, mais compreensão das limitações do próximo. Quando formos abordados de uma forma injusta, que não cometamos o mesmo erro, que saibamos respeitar, inclusive, aquele que nos desrespeita, demonstrando a ele que somos diferentes e que o caminho do desrespeito não é o ideal. Que possamos não ser coniventes de agradecer pelo desrespeito recebido, mas que possamos agir com serenidade e com retidão de palavras, atitudes e pensamentos. Mestre amigo, peço a tua bênção em favor de todos aqueles que estão enfermos, que se sentem agoniados, aflitos, preocupados, aqueles nossos irmãos que passam por problemas psiquiátricos, como depressão, síndromes das mais diversas, síndromes de pânico, se sentem angustiados, que sejam tocados em seus corações e possam se sentirem libertos através do sentimento puro do amor que o Senhor tem por nós, das múltiplas providências que recebemos todos. Que possamos sair mais lá do lado de fora de casa, tomar um sol, possamos beber mais água, caminhar um pouquinho, pegar um bichinho no colo, como a Estela fez aqui agora há pouco. Possamos nos interagir mais, interagir com a vizinhança, um parente que faz tempo que a gente não conversa. Possamos abrir o nosso coração, mestre, que aí é onde Deus entra em nós. As aberturas que nós damos para a entrada do divino são aquelas aberturas as mesmas que nós damos para a vida e para as pessoas e para os animais e para as coisas que são todas de Deus. Muito obrigado, mestre, por permitir que nós tivéssemos estado aqui em mais um dia de estudo. Te pedimos encarecidamente que possa nos permitir estarmos novamente aqui na próxima terça-feira, ainda melhores, ainda mais conhecedores,
ainda mais questionadores, mas sem querer causar intriga. Sejamos questionadores para a busca do conhecimento libertador que o Senhor nos trouxe, para as verdades que o Senhor disse que iriam nos libertar. Abençoa cada um aqui presente, mestre, nessa corrente, que estão aqui ao vivo, aqueles que também assistem em outro momento, que têm seus afazeres agora. E desejo muito poder continuar caminhando ao teu lado, Senhor Jesus, te pedindo bênçãos para minha família, para minha casa, para o meu trabalho, para as pessoas que confiam em mim. E bênçãos a mim, mestre. Te peço essas bênçãos, para que eu possa trilhar a minha jornada sem que coisas ruins aconteçam e que freiem a nossa caminhada. Nós desejamos continuar caminhando para continuar produzindo, interagindo e sendo co-criadores, como o Senhor nos disse que somos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma abençoada manhã. Queremos que o Senhor esteja conosco na próxima terça, agradecendo a presença imprescindível desses irmãos invisíveis, são os seus comandados e que são os nossos mestres na intuição, no empenho, na disciplina e no desejo de sermos bons comunicadores para todos que nos dão a honra da sua presença. A tua bênção, Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma manhã abençoada. Que assim seja.